Olá, bom dia a todas. Como vocês estão? Estamos em mais uma live nessa terça-feira. Aqui em São Paulo está quente, está ensolarado. Espero que aí também seja. Estou esperando a Karina entrar para ela participar aqui conosco. Karina entrou. Quero saber se Mickey, ele veio. Ai, que bonitinho. Sempre conosco. Sempre, isso que importa. Bom dia, Evi. Bom dia, tudo bem, cá? Tudo bem e com você? Tudo bem também. Hoje nós temos um tema bem interessante, né? No mínimo, assim, que a gente pode falar. Bem interessante. Quem passa por um relacionamento com narcisista é um tema que vai trazer alguns esclarecimentos. Acredito que seja muito importante a gente falar sobre isso, não é? Então, qual que é o nosso tema? Vou ler aqui. De volta ao comando, superando um narcisista e como retomar o controle de sua vida. A gente colocou narcisista como sendo a parte masculina, mas a gente infelizmente tem narcisista em todos os gêneros, né? Não é uma qualidade só, uma qualificação só do sexo masculino, mas também nós temos narcisista no sexo feminino também. E aí, como a gente pode superar um narcisista na nossa vida, Karina? O que você acha? Bom, acho importante também a gente falar, né, que assim como a gente pode ter esse transtorno nos dois sexos, né, a gente não fala só sobre parceiro e parceira, né, porque pode ser um pai, uma mãe, um familiar narcisista, um amigo narcisista, né. Então eu acredito que a gente está muito rodeado de pessoas com essas características. Claro que todos nós temos algumas características, né, narcisistas, mas quando a gente fala no transtorno, né, de personalidade, na pessoa realmente narcisista, gente, eu não desejo para ninguém uma relação com uma pessoa assim. Eu acho que o conhecimento, né, que é para isso que a gente está aqui, eu acho que isso é tão importante, né? E como a gente conversa, né, eu e a Vi, a gente vê que quando a gente coloca alguma coisa sobre isso, a gente tem muitas respostas, muitas perguntas, muitos comentários, muita audiência, vamos dizer assim, né? Por quê? Graças à internet, eu acredito, né? Porque antes eu acho que ficava mais para o pessoal da psicologia mesmo, né? Esses estudos. Eu mesma desconhecia. Eu digo que eu desconhecia porque a minha visão do narcisista era uma coisa assim, é uma pessoa vaidosa, né? Como as músicas, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Como dia Caetano, né? Do Caetano, né? Então, assim, eu pensava uma pessoa vaidosa, uma pessoa que tem um amor próprio, muito empoderada, né? Gente, não é isso. Não é isso. A gente vai conversar sobre as características ao longo da live. Mas eu acho que uma das principais ferramentas para a gente lidar e superar, consequentemente, é o conhecimento. É a gente saber como é, reconhecer e falar, cara, é mesmo, essa pessoa tem esse transtorno, é um transtorno de personalidade. A pessoa não vai mudar, não é verdade, Vi? A gente acha que a gente vai mudar a pessoa com o nosso amor, com a nossa compreensão, com a nossa tolerância. Aí eu tô falando mais de relacionamento afetivo, amoroso, né? Mas não se iluda, gente, já vamos começar dizendo isso. Não se iluda, presta atenção, porque às vezes a gente acha, isso é uma característica importante do relacionamento, né?
A gente acha que é a gente. A gente acha que não está dando certo porque a gente tem alguma questão, porque a pessoa parece tão perfeita. Já adiantando, o começo de um relacionamento com uma pessoa assim, eu digo sim, por conhecimento, né? Por conhecimento de causa, infelizmente, né? É tudo maravilhoso. É o príncipe encantado, né? Porque eles fazem sim um espelhamento, eles analisam o nosso comportamento, os nossos valores, as coisas importantes para a gente. E aí eles falam tudo que a gente quer ouvir. Então, eu lembro que quando eu conheci uma pessoa assim, eu dizia assim, não tem como não se apaixonar. Ele é perfeito. Ai, meu Deus. Então, gente, por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente tem que usar, eu acho que a gente tem que usar a nossa dor para alertar pessoas e para ajudar, porque graças a Deus eu fui muito ajudada, né, pela minha amiga, e graças a Deus é psicóloga, pela minha terapeuta também, graças a Deus eu sempre digo, né, que eu sou terapeuta, mas eu faço terapia, né? Claro, a gente tem que ter uma coerência, né? Como é que a gente vai cuidar dos outros se a gente não tá bem? Né? A Vivi, psicóloga, então a gente conversa muito, muito, graças a Deus. Então, assim, gente, às vezes a gente precisa de ajuda para reconhecer um transtorno desse, uma pessoa assim, perto da gente. Sim. É interessante porque eu não conheci, felizmente, acho que felizmente, a, a pessoa que a Karina se relacionou. Entretanto, eu vi algumas características muito marcantes do narcisismo. Então, como eu não conheci, não foi meu paciente, eu não posso diagnosticar. Mas eu falava, nossa, cara, essa pessoa, esse mocinho querido, tem alguns traços que me lembram um transtorno narcisista. E aí ela foi aos poucos identificando, realmente, tem todos os traços, né? E a importância de como amiga a gente ir alertando aos poucos e não falar, não, olha, para de ser tonta, para de ser manipulada, porque a pessoa não vai entender. Quando está envolvido, a pessoa não entende. E por isso a gente precisa reconhecer os sinais, né? E os sinais deixam a pessoa que está passando, a vítima, que está passando por um relacionamento tóxico, muito confusa, porque esses sinais vão se tornando gradualmente parte da dinâmica do relacionamento. Então você não sabe se aquilo é real, se você que está fantasiando, ou se a pessoa quis dizer, mas a pessoa ela é tão boa, porque ela está fazendo isso, né? Deve ser eu que estou muito paranoica. Então, reverte. Uma pessoa narcisista sempre vai reverter a culpa para você. Então, os sinais de reconhecimento de um narcisista é muito importante, né? Os sinais são manipulação emocional, a falta de empatia. A Karina já falou que uma vez ela caiu e ele riu. Olha só a falta de empatia. Em vez de perguntar, você está bem, como você está, começou a gargalhar da queda dela. Constante necessidade de validação. Então, são pessoas que vão falar, ai, não sou tão boa, não sou tão bom assim, ai, minha irmã sempre foi a mais querida da minha mãe, nossa, meu pai sempre gostou mais do meu irmão. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, ele só quer a sua validação. Não é uma questão de autoestima, porque eles têm muito. E dá para perceber. Quando você não está envolvido, dá para perceber a diferença de um problema de autoestima e de um problema de validação para um narcisista. Porque
ele depois fala, não, realmente eu sou bom. Então, é uma desvalidação com uma validação, é muito confuso. Quem está passando por um relacionamento tóxico com narcisista é muito confuso. Então, assim, essa live é para você ajudar seu amigo, sua amiga, é para você se ajudar. Se você quiser, compartilhe. Quanto mais as pessoas tiverem mais informação, melhor será. E a gente gostaria também de saber de vocês, né? Vocês têm algum caso, vocês já ouviram de um amigo, já sentiram na pele? É importante também para a gente ir conversando sobre isso. É interessante também que essa questão da validação, né? Eu percebia muito assim, eu percebia nessa pessoa como se fosse uma insegurança. Então a gente que é mulher, né? De novo, a gente já é toda maternal, né? Então, ele é inseguro, olha só, eu vou dar segurança para ele, eu vou validar. Então eu dava tudo o que ele precisava, né? Eu sempre gostei de validar as pessoas, de buscar as coisas boas e elogiar. Eu estimulo isso nos meus pacientes, né? Então, assim, prato cheio, né? Para mim, ele era uma pessoa insegura, porque a gente conversava muito através de mensagens, né? Principalmente. Então, essa coisa de cair, ele soube por mensagem, aí coloca aquele kkk, né? E aí você fala, ué, você achou graça? Ah, não, aí sempre tem um jeito de dar a volta, né? Tipo, ele percebe que você não gostou, ele finge outra coisa, ele fala que você quer ouvir, porque ficou muito na cara que ele não tá nem aí para o que aconteceu, ou até gostou, às vezes, né? Eu acrescentaria, enquanto pessoa, né, um toque de maldade. Eu acho que o narcisista, ele é maldoso, né? Então, assim, eu percebia isso. Então, acho que a falta de empatia realmente, né? Mas essa questão realmente que você falou da validação, eu acho que é muito clássica. E a gente que não entende muito do transtorno ou não tinha tido a oportunidade ainda, graças a Deus, né? De conviver com alguém assim, a gente fica realmente achando que é uma pessoa insegura, que é uma pessoa que precisa de colo, uma pessoa traumatizada. Eu comprei essa ideia dele, né? Sabe aquela frase, gente? É que eu não estou pronto ainda para um relacionamento. Onde eu conheci a pessoa? No aplicativo de namoro. Então, assim, como assim, né? E isso foi dito depois de o quê? Uns 2 meses dizendo que me amava. A gente mal se conheceu. Depois de tipo um mês, o cara fala, eu te amo. Eu lembro quando ele falou, eu falei, será que eu ouvi direito? Aí eu fiquei, e agora? O que que eu falo? Porque eu ainda não tô amando essa pessoa. Mas será? E aí meu Deus, você compra realmente, né? Aquela ideia, nossa, ele gosta de mim, né? E aí depois a gente falaria mais pra frente sobre suprimento. Eu acho isso horroroso, né? Mas é o que eu vejo, né? Psiquiatras falando e tal. E é horrível você reconhecer que você era só um suprimento para a pessoa. Então, não se iludam. Não vai ser diferente com você, gente, porque a pessoa tem realmente um transtorno. Nesse caso, como a Vi falou, né? A gente não tem um diagnóstico, mas, gente, eu senti na pele, né? Seja o que for, uma pessoa maldosa, uma pessoa que tem um caráter duvidoso e que tem, sim, alguns sinais que a gente vai continuar falando, mas eu acho que muito importante é a arrogância e a inveja, e a falta de empatia e a maldade. Então, quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente demora para perceber. Por quê? Então, não fiquem achando que são vocês. Claro que a gente faz um exame de consciência, que pode ser a gente também, mas veja o lado do outro. Sim. É interessante porque todos esses sinais, eles são mascarados como amor, como preocupação. Então, a pessoa pode ter um controle excessivo na sua vida e você nem perceber, tirando você das suas amizades e colocando você no ciclo social dele só. Mas aí você fala, nossa, quanta preocupação, nossa, ele quer me introduzir na vida dele, como ele é preocupado, e você vai acabando
se separando das pessoas que são importantes para você, muitas vezes seus amigos, da sua família, e só indo para o lado dele. Então, geralmente você vai sempre para a casa dele, ele não vai para sua casa, ou só fica na sua casa, não saem, não passeiam, não vê pessoas que possam, né, ser do seu ciclo social. Então, presta atenção, essa questão de preocupação e cuidado, porque é muito, é muito confundido. Onde Muito foi, confundido. com quem foi, que horas voltou, quem estava lá. Ai, que bonitinho, se preocupa, né? Ele quer saber da minha vida, né, gente? Não é assim. Uhum, Não é é. assim, não é A isso. Renata colocou aqui, doutora Vivi, me salvou de uma pessoa assim. É monstruoso e desumano as atitudes de uma pessoa narcisista. Verdade, Oh, Rê. verdade. Graças É, a Deus que temos os psicólogos, os terapeutas. é, Graças a Deus as pessoas procuram. Parabéns por ter procurado terapia. sim, Gente, a gente não ela precisa teve passar por muita isso sozinho. coragem. Ela teve muita coragem. Parabéns, Não é viu, Rê? fácil, não. Não é fácil. Conheço o seu processo. Vamos lá. Então, a gente identificando os sinais, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, a ajuda de um profissional que tenha a qualificação, que entenda do transtorno. Mas se você perceber, existe alguma coisa diferente, alguma coisa estranha nesse relacionamento, procure ajuda. Procure, assim, existe uma psiquiatra que eu acho muito conceituada e eu gosto muito dela, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela tem vários vídeos na internet que falam sobre o transtorno narcisista. É interessante escutá-la, mas é interessante também você buscar uma ajuda de um profissional é, bem focado, que vai te auxiliar e que vai tirar as suas dúvidas, né? Não só escutar podcast, não só escutar os vídeos que ela tem, ou que outro profissional tenha também, mas que você também tire todas as suas dúvidas com uma pessoa mais especializada, tá? Qual é o impacto que o narcisista tem na sua vida? Qual é o impacto que ele traz na sua saúde mental? Falei vida porque às vezes atinge até o físico, porque é tanta dor, que o físico fica abalado. A Karina, ela tem uma especialização que eu acho divina e eu utilizo muito, que é a parte das doenças com link emocional, e isso realmente existe um impacto muito grande na nossa saúde física também, não só emocional. Primeiro a emoção sente, depois o corpo padece. É assim que acontece. Não é, cara? Ai, gente, é demais. Bom dia, Mica! Ai, que bonitinha aí, ó, minha parceira aí da reprogramação biológica, né? Que é uma das É, técnicas que a gente aplica, que é baseada na medicina germânica, que é o que a Vivi está falando, né? Então, a gente vê muita a relação entre as emoções e o adoecimento do corpo, né? Então, assim, gente, o corpo fala, né? O corpo fala. Então, quando eu estava nesse relacionamento com a pessoa aí que tem esse transtorno, para mim ele tem, com certeza, né? Então eu pude sentir, sim, no meu corpo alguns sinais, né? Gente, desde assim sabe quando o ouvido fica tampado? Então, de repente, você escutou alguma coisa que você não queria ter escutado, pode ser uma mensagem, né? Uma mensagem, um áudio e tal, né? Então, assim, gente, uma dor de garganta, né? Então, você não conseguiu falar o que você precisava falar,
ou de repente a pessoa engolir uma coisa que, nossa, né? Então às vezes o estômago fica ruim, né? Uma coisa não digerida. Ixi, eu tive várias coisinhas e aí eu conseguia fazer essa leitura, né? O que eu não estava conseguindo era sair dessa situação. Porque é interessante dizer, né, como vítima, vou dizer assim, que quando eu conversava com a minha terapeuta, às vezes eu tinha a impressão de estar sendo injusta, pasmem, injusta com o abençoado. Eu falava, vou abençoar, né? Vou abençoar. Então eu falava, nossa, mas eu tô dando a minha versão. E aí a minha terapeuta falava, cá, ele tem traços narcisistas, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Ah, mas não, acho que não foi bem assim, não foi bem assim que ele falou, né? Deixa eu ver de novo a mensagem. Eu queria justificar muitas atitudes dele. Eu acho que até por uma questão de vaidade, talvez de ego, né? Mas como alguém ia fazer? Não ia fazer isso comigo, né? Então, assim, não é fácil, porque a gente tem que olhar para muitas dores nossas, né? Por isso que realmente, que nem a Vivi falou, se você fica só ouvindo podcasts de profissionais bons, claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisa boa e tem coisa que não é muito boa na internet. Então, procura saber quem está falando. Nós duas estamos aqui falando com vocês, não é a nossa opinião, né, enquanto pessoa. Agora eu tô falando da minha experiência pessoal, né, porque isso é didático, eu acredito, para vocês, né, que sim, eu, embora terapeuta, passei por uma coisa dessa, né, ninguém tá livre disso, né, então eu acho importante dizer que a gente tem, né, muitos anos aí de formadas, né, a Vivi é psicóloga, eu sou fisioterapeuta, mas eu fiz vários cursos nesse de lidar com o emocional, então eu sou terapeuta, então a gente não é leiga no assunto, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Mas eu estou usando sim a minha experiência pessoal para alertar, porque realmente no começo a gente acha que é com a gente, no começo a gente acha que, mas não foi bem isso que ele disse, eu acho que tal coisa, porque tem um encantamento. Né? Tem um encantamento do começo. Eles fazem tudo de uma forma muito camuflada. As mensagens são sempre muito abertas, de forma que eles podem corrigir o que eles falaram, né? Então eles prometem uma coisa, depois desprometem, ou seja, não cumprem. É sempre assim, vamos supor. Mas a gente não vai, tipo, fazer uma viagem. A hora que, olha, deixa eu resolver tal coisa, que a gente vai. Aí, dali a pouco, tem outra coisa para resolver. Então, as pessoas vão ficando confusas, né? Quando elas estão num relacionamento com uma pessoa dessa. Então, assim, eu acho, gente, o caráter, assim, duvidoso, a maldade. E, realmente, né? Essa coisa de mensagem, então, dá muita margem para... Será que foi isso? Será que não foi? Então, mesmo com a terapia, eu demorei um tempo para entender, para aceitar, porque eu já tinha um sentimento para com ele, sabe? Depois de alguns meses, eu gostei muito, eu me apaixonei, porque realmente eles fazem isso, né, Vi? Que a gente falou sobre os aplicativos, a gente falou sobre dopamina, a gente falou sobre essa coisa de viciar. Então, eu me lembro que a minha terapeuta falava, ele é como se fosse uma droga, né? Então, assim, você vai, ele fala o que ele quer, o que você quer ouvir. De repente, não vai dar pra ir no sábado, porque eu vou jogar com meu amigo, porque eu vou tomar uma cerveja. Ele não, sabe, não tinha um compromisso muito importante. Ele claramente me deixava em último dos últimos planos. E aí eu lembro uma vez, né, que eu tava conversando com meu primo, meu confidente, eu falei, então, eu acho que ele é inseguro, eu acho que ele é isso, que ele... E ele falava assim, e você? E eu comecei a ficar irritada. Falei, cara, mas eu tô falando dele. Aí ele, mas e você? Mas e você? Eu falei, viu, você entendeu o que eu tô dizendo? Ele é traumatizado, ele viu? Porque você tá com esse cara. Você vai ficar esperando ele se decidir? Ou não? O silêncio já é uma resposta. E aí, de novo, se a gente fica só escutando, é muito legal. Os vídeos da Ana Beatriz, com certeza, a psiquiatra. Tem psicólogas maravilhosas. Tem o nosso conteúdo também, que eu acho que dá para aprender muita coisa. Dá para identificar, a gente começa a identificar. Porém, algumas dores vão vir, né? E aí, como você resolve isso dentro de você?
e se fortalece ao ponto de conseguir quebrar, romper esse ciclo. Não foi fácil, né? E depois, como é que você continua a vida, né? E você se questiona, mesmo achando que a pessoa é narcisista, você continua se perguntando, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Então, olha só como a gente precisa de terapia, gente. Precisa. Sim. E é por isso que estamos aqui também, para criar uma comunidade, para que as pessoas se sintam apoiadas, para fazer a transformação que precisa ser feita na vida de vocês. E ainda mais neste mês, né, Setembro Amarelo, onde a gente fala muito sobre saúde mental e a importância da saúde mental, a gente está aqui para vocês toda terça-feira, aos sábados também, só teremos uma folguinha nesse próximo sábado, porque eu tenho um compromisso, mas sábados e terça-feiras nós estamos aqui para fazer essa corrente do bem, a corrente de transformação, porque a informação também a gente pode se transformar a partir da informação, né? Saber só, às vezes, a gente, agora eu sei disso, mas o que fazer com isso que eu sei? E é por isso que estamos aqui. Não só trazemos a informação, mas também a possibilidade de transformação. Isso que é o mais importante aqui, né, de falarmos. Então, como a Karina falou, quando você está num relacionamento narcisista, parece que você, um narcisista, né? Parece que você está pisando em casca de ovo, né? Você fica com medo de provocar a ira da pessoa, porque às vezes ela tem uns repentes de raiva, de descontrole emocional, e você pensa que você está fazendo alguma coisa, a sua criança interior volta. E você pensa que você está fazendo alguma coisa muito errada. E não, é um descontrole emocional do outro, né? E aí você fica pensando, ai, será que ele vai me aprovar? Será que ele não vai me aprovar? Né? Você fica extremamente preocupada com a aprovação dele. Por quê? Porque é manipulação emocional. É isso que eles fazem. Às vezes, eles podem também ficar dias sem falar com você, para você se sentir culpada, né? Com algo que você nem fez ou nem sabe que fez, porque não é falado. Então, é muito complicado. E é muito comum em relacionamentos com narcisistas. Gente, E isso o que aí do silêncio é acontece uma loucura, né? é uma loucura. Uma loucura. Sim. E essa coisa de não foi isso que eu quis dizer, né? Não, você entendeu errado. Gente, é enlouquecedor, eu diria. Muito perigoso. E assim, já falando mais uma coisa que eu lembrei aqui, mentiras. Mente descaradamente, gente. Eles mentem muito, mentem muito. Sim. Eles criam um cenário, né? Para que você acredite nesse cenário. Ou vai falar que é muito é, é muito amado por outras pessoas. Eu estou com você porque eu quero. Ou então, não, eu só tenho você na minha vida, enquanto você depois vai ver o contato dele de A a Z, só tem as pessoas que ele vai se relacionando junto com você. Então eles mentem muito. Não, você foi a escolhida, você é minha princesa, mas eu tenho uma lista lá com vários nomes, mas não tem nenhum. Então, assim, a mentira é muito comum para esse transtorno. E que isso tudo traz cicatrizes profundas na sua autoimagem. Você vai ficar extremamente sem saber, nossa, quem eu sou?
onde estou. É tipo o Fantástico, né? O que que eu como, o que que eu vivo. Você fica extremamente perdida, perdida nessa enxurrada de informações, nessa enxurrada de sinais não sinais. Você fica perdida nisso. Entender como o narcisismo afeta a saúde mental é fundamental para a sua recuperação também. Por isso, estamos aqui para falar sobre o impacto que este relacionamento traz, né, para a sua vida. Eu vi uma expressão, eu escutei uma expressão, né? Nesses podcasts, né? Eu falei, gente, isso é perfeito. É o morde e assopra uma relação com uma pessoa dessa. Olha que perfeito. Triste, né, gente? Então, assim, a pessoa realmente dá te deixa no vácuo, faz umas maldades, depois ela, opa, né? Aí ela te trata super bem e tal. Então, por isso que a gente vê que, assim, é uma coisa que periga não ter fim, né? Porque, assim, você tá e não tá com a pessoa. Você se sente amada e se sente, de repente, rejeitada. Meu Deus, sabe aquelas migalhas emocionais? Então, assim, mas ele me dá um pouquinho que. É que ele só consegue me dar isso. Como assim, gente? Só consegue? Né? Então, assim, de repente É porque ele teve muito trauma, né? muito trauma, muito trauma, muita insegurança, né? Passou por muita coisa, ainda não tá conseguindo lidar muito bem, né? Mas é engraçado que eles vão colocando essas coisas depois que a gente já se entregou, depois que eles já falaram eu te amo, tal. Aí, opa, mas acho que eu não sei bem se é isso que eu quero, eu tô em dúvida. Gente do céu, aí é fatal. Você vai pensar, será que sou eu? E aí, olha só que coisa mais, diria, cruel, sim, né? Então tá, o cara tem direito de, mas eu pensando bem, acho que de repente você não é a pessoa certa pra mim, então tá, vamos terminar. Tudo bem, eu vou sobreviver, né? Então, olha, tudo bem, né? Se essa relação não é o que você queria, né? Descobriu tal. E aí, o que acontece? O cara não deixa você desvencilhar. Então, eu cheguei a pedir, né, algumas vezes para essa pessoa, eu falei, olha, eu não gostaria de te bloquear. Você consegue me dar um tempinho nas mensagens? Eu preciso, eu via que estava acontecendo um monte de coisa aqui dentro, né? A minha ansiedade, as minhas noites de sono estavam sendo afetadas e ele dormindo lindamente, né? Então, assim, sabe aquela coisa? Olha, quando você precisar, você pode me ligar, tá? Aí você liga, a pessoa nunca te atende. Então, é mais ou menos isso. E olha, gente, é que eu não vou querer lembrar realmente, me desculpem, mas realmente eu tenho até umas anotações, mas assim, eu não quis consultar isso porque realmente ia me fazer mal. Sim, é difícil, faz só alguns meses, né, que eu rompi com esse relacionamento. Mas é isso, sabe? A gente vê que começa a afetar a gente. E aí a gente tenta sair disso. Então eu falava, olha, dá um tempinho nas mensagens, né? Deixa eu entender o que está acontecendo comigo, tal, né? Porque teoricamente ele queria continuar ficando. E eu falei, eu não sou mulher de ficar, né? Então, ou a gente tá junto ou a gente não tá, não é verdade? Então, assim, não entrava na minha cabeça, mas se ele gosta de mim, eu gosto dele, não faz sentido ficar. Né? Ainda falava, você quer ficar com outras pessoas? É isso? Não! Porque aí você me avisa que eu também posso, mas eu não vou me sujeitar a esse tipo de relação, porque para mim não funciona assim, para mim não dá certo. Então só me fala, que aí a gente toma. Mas aí o que ia acontecer? Se ele me falasse, ele ia ficar sem o suprimento dele. Gente, é muito triste isso, né? E aí, o que acontecia? Olha só como o corpo fala, né? Tá engasgado aqui. Então, assim, ele voltava, mensagenzinhas como se nada tivesse acontecido. Bom dia! E aí, como é que foi? Como será? Viu? Você lembra que eu falei pra você? Mas então, é que me deu saudade. Gente,
Então, assim, foi muito difícil o rompimento também. E aí, já adiantando também, né? Como a Vivi falou, às vezes o cara fala, não, eu só tenho você, eu só quero você, né? E aí, como que terminou essa história, gente? Como que terminou? Que a gente já falou em outras lives, já falei sim disso. Fotos, fotos dos stories dele, né? E ele negava, gente. Olha isso. Assim, um copão de cerveja, a menina marcadinha ali. Não, é uma amiga. Aí depois teve um belo dia, a gente ainda estava saindo. O que aconteceu? A foto dele com a amiga, né? E a declaraçãozinha de amor. Então, assim, ele não estava só comigo, ele não tinha a decência de admitir que queria outra pessoa, ou de repente queria abrir a relação. Eu digo que ele gostava de jogar, né? Um esporte aí, enfim. E aí eu pensei assim, cara, ele mudou as regras do jogo no meio da partida e não avisou as outras participantes do jogo. Gente, é muita Sim. falta de caráter, né? Porque eu deixava claro que uma relação assim eu não ia querer. E aí ele não queria perder o suprimento dele. Então, gente, dói, é difícil, mas a gente precisa trabalhar o nosso amor próprio. E aí a terapia realmente ajuda demais, porque sim, uma coisa que eles afetam muito é a nossa autoconfiança. Porque a gente que não tem tanto esses traços ou esse transtorno, né? A gente tem empatia. A gente olha para o outro com o nosso olhar, todo amoroso, todo tolerante, ainda mais, ai, terapeuta, né? Ah, vou ser compreensível, eu quero que esse relacionamento dê certo. Ele está muito traumatizado. E olha só, não é? Tem que rir. Ainda bem que agora eu consigo rir um pouco sobre isso. Mas, gente, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa reconhecer se realmente tem um parceiro, uma parceira com essas características e o que fazer com isso. E se precisar de ajuda para romper esse ciclo. Porque, gente, não tem outra alternativa. Você precisa ficar longe de uma pessoa dessa. Eu acho que não dá nem para ter amizade com uma pessoa assim, gente. Não é? Inveja, mentira, maldade. Não dá. Não dá, né? E aí é uma das estratégias para recuperação, né? Que a gente trouxe algumas. Então, é estabelecer limites saudáveis. Se você fala para a pessoa, não me ligue mais, e você atende, ela vai te ligar sempre. Então, limite, estabelecer limite. Não é não, não me ligue mais. Você avisou, não me ligue mais. Não atenda. Porque se você atender, é um não sim. Tipo, não me ligue mais, mas eu te atendo. Aí não adianta nada. Então, a gente precisa estabelecer limites saudáveis. Não é não. A gente tem que aprender também a falar não, né? Uma das estratégias também que a gente já falou aqui é buscar apoio e terapia. É interessante também a gente se conectar conosco, né? Porque a gente acaba nesse relacionamento se perdendo totalmente de quem somos, de qual é a nossa essência, para viver só em função da pessoa. Então, entender quais são os nossos próprios desejos, nossa própria necessidade e nossa própria identidade. Quem somos nós? O que a gente gosta? O que a gente não gosta de fazer? É extremamente importante para vocês se juntar, né? Juntar todos os caquinhos que foram quebrados em você. Porque quem tem um relacionamento com um narcisista fica só os caquinhos. Mas dá para colar. Dá para colar e dá para depois entender e ser feliz, né? E o que você falou dos limites, eu acho fundamental falar aqui, né? Eu acho que é uma grande escola, um relacionamento desse é uma grande escola, porque você não tem outra alternativa. Ou você se coloca e fica firme na sua decisão, ou você vai ficar nesse ciclo. Porque o que eles mais fazem é isso, é testar os nossos limites. E se eles percebem, como eu era,
Uma pessoa que, de repente, cede, que fica se autoavaliando. Será que é isso mesmo? Deixa eu dar mais uma chance. Eu acho que ele gosta de mim. Eu falo, eu sinto que ele gosta de mim, porque quando a gente está junto é tão bom, né? Ai, gente, observa as atitudes da pessoa. Não fantasia, não. Eu fantasiava demais, né? Como meu primo falou também, a história dos filminhos. Olha só, lembrei. Lembrei, até comentei com a Vi uma vez. Falei, gente, eu fico fazendo uns filminhos na minha cabeça, lembrando dos momentos bons. Então isso reforça, né? Por que a gente se judia tanto quando a gente termina uma relação, né? Ai, mas a gente ia em tal lugar, mas a gente. Para. Não tem outro jeito, gente. A gente domina a nossa mente, não é o contrário, não. Então, percebeu? Isso não vai te fazer bem. Vai fazer outra coisa. Tira o foco. E como eu falei, para mim funcionou muito fazer esse diário, fazer uma coisa que a minha terapeuta também me recomendou, os prós e os contras, e de novo, não tinha esse relacionamento. Eu me doei demais e recebi nada, praticamente nada. No começo foi, no começo. É que aí a gente se fixa nesse começo, a gente se agarra nesse começo, a gente fala, mas nossa, mas cadê aquele cara do começo? Será que ele tá com algum problema, né? Ah, a gente começa a justificar, gente. Então, assim, enxerga que vai doer menos. Mas realmente essa questão do limite, de falar não. E se precisar, gente, bloqueia. Mas bloqueia mesmo. Não fica entrando na rede social da pessoa. Não fica entrando. Olha, eu acho que eu tô de parabéns, porque eu entrei uma vez, sinceramente falando, eu entrei sim uma vez, mas foi bom. Porque aí só reafirmou, tá, entendi. Entendi, porque a gente tem essa curiosidade, mas assim, ó, então, de novo, não fica muito tempo sozinha, saia do ambiente, se é na sua casa que vocês ficavam, se é em tal bar, não vá por um tempo. Você fica fazendo uma releitura, você fica revivendo aqueles momentos, né? Então, saia do ambiente, bloqueie, não entra nas redes sociais, dá um tempinho de rede social se você acha que você não vai conseguir, sabe, contate seus amigos, né, conversa. Hoje em dia, ó, a gente tem internet, dá para falar pela internet também. Leia livros, assista comédias, saia com seus filhos, entende? Então, assim, tira o foco, senão a gente fica doidinho, eu acho. Sim, sim. É isso mesmo, é criar um plano de autocuidado. O que você gosta de fazer? Identificou o que você gosta de fazer? O que você fazia antes? Você ia no teatro, você ia em exposição, você fazia exercícios físicos, porque geralmente a pessoa para a vida, né, para acompanhar o ritmo do outro. Então, você ia para a igreja, você ia, enfim, para qual prática espiritual que você gostava. Qualquer atividade que traga equilíbrio, que traga a paz para sua vida. É importante você criar esse plano de autocuidado. Outra parte é reconstrua a sua rede de apoio. É necessário você ter amigos por perto, é necessário você ter seus familiares por perto, porque eles são a base. E é como a Karina falou, você vai conseguir, sabe, se distrair conversando com outras pessoas, não ficando no mesmo ambiente que você sempre ia com a pessoa. Então, é muito importante isso, né? Uma parte também importante é aceite suas emoções, por mais que elas sejam dolorosas, por mais que está fazendo você sofrer. Aceite suas emoções e se acolha. Eu sempre falo, se acolha. Não é no momento feliz. A gente precisa se acolher nos momentos tristes, né? E tendo paciência, muita paciência com você mesma. É importante a gente ter paciência. Se a gente tem paciência com uma pessoa estranha, por que não conosco? Né? Que a gente tem que ter muito mais paciência aí conosco do que com qualquer outra pessoa. Então, acredito que essas possibilidades aí fará, né, com que você se
fortaleça cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É isso. Eu acho que essa questão de se acolher, né, é saber que você vai precisar um dia chorar, chorar bastante. Vai ter um dia que você vai querer ficar mais deitadinho, vai ter um dia que você vai sentir necessidade de sair um pouquinho ao ar livre, né? Então, assim, se compreenda, não se cobre, não se culpe, né? Se olhe com um olhar amoroso, um olhar de uma amiga, né? Se olhe como a sua melhor amiga, poxa, o que você está precisando? O que faria você se sentir melhor hoje? Um café com a sua amiga? De repente um banho gostoso, põe lá um olhinho de lavanda ali para você inalar. Uma sessão de barras de axis, de reiki, né? Uma sessão de terapia, né? Ou apenas ser ouvida pela sua amiga. Então, um café com a sua mãe, de repente é bem reconfortante. E eu acho também, eu acho que é válido dizer, né? Porque eu sou mãe, né? E quando a gente tem um relacionamento depois de um tempo, né? E aí a gente cai numa dessa, que não é, gente, não é um relacionamento normal. Não é um relacionamento saudável. Claro que quando a gente se relaciona com alguém, às vezes a gente fica triste, a gente se magoa, às vezes a gente discute com a pessoa, a gente pode chorar num momento ou outro, e de repente o filho vê, né? Eu vejo muito isso no consultório, né? Então a mãe, aí eu disfarço, eu falo que eu tô chorando, mas é porque eu tava cortando cebola, eu tava chorando. A minha posição sobre isso, né, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto terapeuta também, eu mostrava essa vulnerabilidade para o meu filho, eu explicava, é claro, ele tem 12 anos, né? Então, na medida da compreensão da criança, eu acho sim, gente, muito válido. Claro que você não vai aprofundar por quê, né? Mas assim, olha, aconteceu uma coisa, eu tô triste hoje, mas olha, você vai ver que a mamãe vai levantar. Você vai ver, hoje eu só preciso chorar um pouco. Ah, mas você chorou, mãe, chorei. Chorei porque doeu, essa pessoa me machucou, né? Mas agora eu vou começar a me fortalecer e eu nunca mais vou deixar alguém fazer isso comigo. Então, eu estou ensinando para ele o quê? Que no futuro ele vai ter relacionamentos, uma namorada de repente pode de repente terminar com ele e tal, e o mundo não vai acabar porque ele viu, ele vai lembrar que ele viu a mãe dele se reerguer, né? Então, eu acho que é importante isso também, a gente agir como ser humano, né? E mostrar isso, ensinar desde já para os nossos filhos, né? A gente lá atrás, principalmente os homens, né? Eram muito assim educados para esconder suas emoções, sua vulnerabilidade, né? Mas hoje a gente vê que a gente precisa trabalhar a inteligência emocional dos nossos filhos desde cedo, né? Então, conversando bastante e mostrando que a gente também é humano e a gente também passa por isso, né? Isso, isso. E é interessante o quanto a gente não aguenta a tristeza, mas é só a tristeza que vai fazer realmente a mudança acontecer na nossa vida. Enquanto a gente está alegre, está uhul, é só a tristeza que vai fazer a gente ficar num estado mais introspectivo e fazer a mudança acontecer como ela tem que acontecer. É só a tristeza. Verdade. As outras emoções não, as outras emoções mascaram. Então eu tenho que ser sempre feliz, sempre disposta com a vida, não. A vida é cheia de emoção, né? E todas as emoções são válidas. Então, qual a emoção que você está sentindo mais neste relacionamento? E como a Karina falou, não tenha vergonha de ficar triste, porque é humano. Eu ficaria preocupada se você não ficasse se triste, porque aí você estaria aí também num transtorno narcisista, né? Eles sentem emoção, mas eles vão meio que camuflando esses sentimentos e essas emoções, entende? A gente teve algumas perguntas, tanto no consultório quanto aqui no Instagram, no direct. Esse tema traz bastante curiosidade. Eu vou fazer algumas perguntas e aí a Karina vai respondendo. A primeira pergunta que a gente teve é: como posso reconhecer os sinais de um relacionamento tóxico com um narcisista? A gente já falou.
A gente já Quais são os sinais? falou, é difícil identificar quando a gente está envolvida, mas perceba. Então, assim, a manipulação emocional, né? Falta de empatia. Então, o outro não tá nem aí, na verdade, né? Porque você sente, o que você passa. Sempre o que ele tá passando é mais importante. Sabe aquela disputa? Ai, tá doendo meu dedo. Ah, mas a minha mão inteira tá doendo. Nossa, a minha dor é muito. É isso. É mais ou menos isso aí. Necessidade Isso aí. constante de validação, então aquela pessoa, o alecrim dourado, né? Nossa, olha como eu sou, olha, entende? E aí isso muitas vezes está realmente camuflado, a gente falou no comecinho da live, né? Como assim, eu acho que eu não fiz tão bem quanto eu poderia. Não, o que ele está esperando ouvir do outro? Nossa, você fez, nossa, você foi maravilhoso. Ai, gente, Uhum. fala sério, hein? É uma pessoa que não é legal de você conviver, entende? Depois que você percebe, você fala, cara, não é? Controle excessivo, então, onde você vai? Eu lembro uma vez, eu tava deitada no sofá e ele tava deitado no sofá na casa dele. A gente tirou uma foto, né? E aí eu tava com a perna assim no sofá, aquelas coisas que a gente faz, né? E aí, olha só, e eu acho eles tão inteligentes, eles são, ó, detalhistas. E aí ele olhou, ele viu a minha bolsa em cima do braço do sofá. Ele falou assim, vai sair? Ah, acredita? Eu falei, por quê? Ele falou, eu vi a bolsa. Eu falei, Jesus. E eu achava bonitinho. Ai, como ele repara, né? Ai, tô mais Desrespeito. preocupada. Que Nossa, fofo, né? A gente acha atencioso. fofo, gente. Que isso. Atencioso. Desrespeito pelos limites pessoais nossos. Então, olha, por favor, não me liga, deixa que eu te, né? Ele liga, ele faz como se você não tivesse falado absolutamente nada. E se Você você sente bloqueia no WhatsApp, ele vai ter uma forma de achar você pelo SMS, que ninguém usa. Mas ele vai SMS, usar, cara. ele vai usar para te atingir. Vai falar, Eu tive que nossa, aprender a bloquear o SMS. Eu nem. Olha, não é verdade? nossa, sim, nossa, como Olha, tem coisa que eu ele não lembro, tá mas ó, apaixonado mesmo por mim, ele é obstinado. Ele não me vai achou no desistir. SMS. Não vai desistir de mim. Isso aqui é muito importante, gente, né? Que a gente já falou também em outros momentos. Você se sentir constantemente diminuída. Sabe, é interessante, agora não vou lembrar algumas coisas, mas vamos supor que você conquiste alguma coisa, vai, no seu trabalho. Você viu? Nossa, olha, vamos supor, teve não sei quantas visualizações minha live. Mas também, né, porque você estava com a Vivi, né? Então, a audiência foi. Sabe, esse tipo de coisa, gente, sabe? Isso aí, tipo assim, eu consegui tal. Isso aí é meio fácil, né? Isso aí. Gente, a autoestima com certeza é afetada. Então, considere que você provavelmente está, infelizmente, num relacionamento tóxico. Sim. E quais são as etapas iniciais para superar um relacionamento tóxico com um narcisista? Então, como a gente falou, reconhecer os sinais, né? Reconhecer. Aceitar as suas emoções. Isso é muito importante. Aceitar. Buscar apoio. É ruim, a gente sente realmente o nosso ego muito ferido. A gente às vezes acha que é a gente que agiu mal, que não sei o que lá. Às vezes a gente escuta mesmo de pessoas que muitas vezes não sabem direito o que falar pra gente, ou às vezes elas têm realmente o ponto de vista delas, né? Então, por isso que eu falo sempre de ajuda especializada, porque às vezes a gente busca um apoio no familiar, por exemplo, e vamos supor que você já foi casada, você já teve outros. Mas será que você não foi muito exigente? Será que você não isso? Será que você. E aí só piora, né? Nossa, é verdade, tava bom, né? Por que eu fui exigir tal coisa dele? Por que eu fui perguntar isso? Porque... Gente, então a melhor coisa é procurar um terapeuta, um psicólogo, né? Alguém que possa realmente te olhar, olhar a história e te dar um feedback mais verdadeiro, né? Investir no autocuidado, então, realmente, nossa, quando a gente se doa
doa muito para o outro, pode ver que ficou alguma coisa ali faltando para você. Aquela história, né? Fica falando sim para todo mundo, fica falando não para você. Então, cuidado, eu sempre falo, a vida trata a gente como a gente se trata. Então, se você se deixa em último plano para atender o abençoado, para ir para os compromissos com ele, larga tudo na hora. Ai, não, mas eu dou um jeito. O que você está falando? Que tudo bem você, as suas coisas ficarem para trás. Então, vai para academia, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma aula de dança, né? Vai fazer alguma coisa que você gosta, vai se cuidar. Né? A primeira pessoa, a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você, né? Então, assim, olha só, realmente essa questão de definir os seus limites pessoais, aprender a falar não, é muito importante para você não cair de novo num relacionamento desse. Então, desde sempre vai se colocando de uma forma muito educada e gentil, mas vai se colocando, olha, até aqui tudo bem, aqui eu já não gosto assim, tal, tal, tal. Né? Não tenha medo de ficar sozinha. É o que eu falo, gente, eu tô super bem agora. Quando eu estava com ele, eu achava que eu estava feliz, naqueles poucos momentos que estávamos juntos. Mesmo assim, tinha algumas questões de pisar em cascas de ovos, como a gente falou. Então, hoje eu vejo que eu não estava feliz, né? Meu sono estava afetado, muitos gatilhos para ansiedade, e hoje eu estou muito bem, obrigada. Sim. Tem outras perguntas, Cá, mas a gente vai passar do nosso horário, né? Então, a minha sugestão é fazermos stories, alguma coisa com a resposta das perguntas, né? Eu acredito que seja interessante. Nós sabemos, né? A Karina, infelizmente, vivenciou, e eu sei o quanto é ruim você estar num relacionamento tóxico, principalmente num relacionamento com narcisista. Mas estamos aqui para dizer que é possível sobreviver, é possível ter novas conexões, é possível se relacionar com pessoas saudáveis. Não deixem de buscar apoio, porque é muito importante. Para ser possível, é necessário que a gente busque apoio, que a gente não sofra calado, que a gente pense em nós em primeiro lugar também, né? Vamos pensar no avião. Quando a gente está no avião, a aeromoça dá as instruções de como vai ser a viagem, e tem muitas pessoas que têm ansiedade que odeiam essa parte, mas é extremamente necessária. E uma das coisas que ela fala é: coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, se alguma coisa acontecer na cabine, para depois ajudar a pessoa do lado. Então, fazemos isso, né, na nossa vida. Vamos colocar a máscara de oxigênio em nós, para depois a gente ver a pessoa do lado. Então, coloque-se em primeiro lugar. Se você está sofrendo, se você tem alguma questão que você fala, nossa, esse relacionamento está estranho, busque o seu oxigênio, busque ajuda com profissionais capacitados para te dar essa ajuda. Eu acho muito importante. E sempre pense, nada é tão ruim que não tem um fim. As pessoas às vezes pensam, ai, nada é tão bom que não vai acabar. Eu já penso ao contrário, nada é tão ruim que não tenha fim. É isso, a minha mensagem final. É isso aí. Então, é possível sobreviver a um relacionamento desse. É possível sair mais forte, é possível desenvolver um olhar clínico para que, às vezes, você já comece uma conversa com outra pessoa e você fala, não quero. Não vou repetir esse ciclo na minha vida, né? Então, sim, a gente consegue se proteger. Às vezes a gente demora um pouquinho mais para perceber também, né? Aliás, demora um pouquinho ainda para perceber, mesmo passando por isso.
Por isso que é sempre legal a gente compartilhar as nossas dúvidas, as nossas emoções, nossos sentimentos com uma pessoa que a gente confia, que a gente sabe que é o nosso bem. Se você tiver um terapeuta, melhor ainda, né? Então, começou a conhecer alguém, já vai conversando, já vai expondo para o terapeuta, olha, mas ele falou isso, ele falou aquilo, será que é um... Então, assim, você... aí você nunca mais vai ficar com ninguém, gente. Se for para ficar com um narcisista, é melhor ficar sozinho mesmo. Então, a gente fica mais forte, a gente fica mais esperta, né? E fica muito mais feliz depois de um relacionamento desse. Claro que cada um vai levar o seu tempo para se recompor, mas a gente sobrevive sim. Então, esperamos que vocês tenham percebido algumas coisas, se realmente, né, de repente se relacionam com alguém parecido. Se vocês acharem que pode ajudar algum amigo, alguém que vocês conhecem, né? Que, eu acho que ela está passando por isso aí, não percebeu ainda. Então, compartilhem, né, o nosso vídeo aí, a nossa live. Estamos aqui dispostas a responder vocês pelo direct, né? Então, mandem mensagens, né? É importante a gente realmente saber que a gente não é a única que passou por isso não é uma questão de falta de inteligência, de ingenuidade, não. Às vezes a gente acredita tanto no ser humano, né? E a gente quer tanto uma história de amor, que às vezes a gente fica justificando as atitudes, fica realmente muito compreensiva, muito tolerante, e a gente não enxerga esses sinais, porque realmente não é fácil. Eu demorei, mas você pode sim agilizar esse processo com as informações e com terapia. Então, estamos aqui e aguardamos vocês na semana que vem, na terça-feira, né? Às 9, com mais algum tema relacionado a relações humanas, né? Autoconhecimento. Obrigada por todos que entraram. Obrigada. Compartilhem, então, nossa live. Conecte-se aqui com a comunidade, participem, mande sugestões, mande também as suas dúvidas, porque pode ser pauta para uma live futura, né? A gente precisa de vocês também participando ativamente, como a gente recebeu algumas perguntas, fizemos aqui, é importante vocês participarem ativamente para alimentar a gente de possibilidades de conteúdo. Então, um beijão, Cá. Foi ótimo estarmos juntas. E até a próxima. Até, se Deus quiser. Beijo, beijo.